volta a estabelecer contato com a reportagem da Band News no Rio de Janeiro para contar uma história, uma apuração do Carlos Briggs, que diz respeito àquela juíza que mandou soltar um dos assassinos do fã da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, que estaria envolvida em outras decisões polêmicas, como a gente definiu. Um pouco mais cedo o Briggs contou, né, uma boa parte dessa história aqui para a gente, para os nossos ouvintes, e a gente deixou o microfone aberto aqui para a juíza Priscila Macuco Ferreira se posicionar com relação a essas histórias contadas pelo Briggs. Havia uma esperança, né, Briggs, de que ela poderia se posicionar. E nessa 1h e tanto, desde a sua última entrada, alguma novidade com relação a esse tema? E você pode contar de novo essa história, ou contar para quem não acompanhou um pouco mais cedo, Briggs? Bom dia mais uma vez para você. Claro. Bom dia a todos. Carla, Sheila, bom dia aos nossos ouvintes mais uma vez. Claro que sim, tem uma novidade. A Justiça do Rio ainda não se posicionou. Nós questionamos, a Band News FM fez um questionamento que tivemos acesso a uma informação de que há uma representação disciplinar sobre a conduta dessa juíza, a Priscila Macuco Ferreira, considerada por essa denúncia reiteradamente irregular, as decisões dessa juíza. Como eu disse, a gente teve acesso a essa informação através de uma fonte de dentro do Tribunal de Justiça do Estado. É bom que se diga que alguns colegas, pares dessa juíza, estão extremamente insatisfeitos com a conduta dela diante das sentenças que são proferidas em muitos dos casos. Só para a gente esclarecer para a nossa audiência que o objetivo de uma representação disciplinar é apurar a conduta de um servidor público e essa conduta é sempre analisada pela corregedoria do órgão. Então quer dizer que essa representação disciplinar está com a Corregedoria do Tribunal de Justiça. Diante disso, a rádio aguarda e já procurou o Conselho Nacional de Justiça. A gente também quer um parecer do CNJ diante das reiteradas acusações de má conduta ou conduta irregular da magistrada. Essa magistrada é a mesma que mandou soltar um dos assassinos do fã da cantora Taylor Swift. A gente vem noticiando não só a Band News, mas vários veículos de comunicação, os principais, né? Que o Jonathan Batista ele foi solto 12 horas antes pela Priscila Macuco de cometer o crime, de ir lá e dar uma facada no tórax, né, desse fã, desse jovem, na areia da praia de Copacabana. Só que ela coleciona decisões muito polêmicas, controversas, questionáveis, também no que diz respeito a situações envolvendo violência contra a mulher. Em uma delas, nós tivemos acesso a 2 processos. Ela negou um pedido de prisão feito reiteradamente pelo Ministério Público a um acusado que colocou uma arma na boca da ex-companheira, além de desferir socos reiteradamente, ela ser vítima de agressões reiteradas. Esse acusado, ele tem um histórico de homicídio nas costas, em que depois ele acaba sendo preso, mas não pela juíza, pelo crime de agressão contra a ex-companheira, mas ele acaba sendo preso numa ação do Ministério Público em outro processo, em que ele é comprovado em juízo que ele matou uma pessoa. E ele dizia que ia matar ela também. A gente teve um outro caso também, que a gente trouxe para a nossa audiência, também envolvendo violência contra a mulher, em que essa juíza negou 5 pedidos de prisão do Ministério Público a uma jovem que era sistematicamente agredida, que mesmo com medida protetiva, esses 2 casos são em Saquarema, na região dos Lagos, mesmo com medida protetiva, esse ex-companheiro, ex-namorado dessa menina, subia no carro dela. Ela ficou 11 meses presa no apartamento dela, só saía para trabalhar e voltava, com medo, desesperada. Mesmo com medida protetiva, ele ligou num fim de semana, mandou mensagens num fim de semana 280 vezes. Mesmo com tornozeleira eletrônica, que aliás, a juíza só mandou ele para prisão domiciliar, porque ele invadiu uma das audiências e ameaçou a ex-namorada na frente da juíza. Ele não tinha outra alternativa também, né? Eu acho. Ele descumpriu em 60 dias o uso da tornozeleira eletrônica 57 vezes. E aí não restou outra alternativa senão a vítima se mudar da cidade. Ela se mudou, ela conversou com a nossa reportagem. Longamente. E está tentando reconstruir a vida. Abandonou tudo, largou tudo para trás para não virar estatística.
E finalizando a minha participação, enfim, pelo menos nesse comentário inicial, os microfones seguem à disposição da juíza Priscila Macuco Ferreira, porque o que nós temos até agora de posicionamento é uma nota do Tribunal de Justiça, dizendo que em razão de uma lei orgânica da magistratura, a juíza vai se fazer do direito de não se manifestar. Uhum. Mais cedo, alguns ouvintes escreveram, o juiz se manifesta nos autos, né? Mas não há nada que impeça um juiz de se manifestar fora dos autos, né? E me parece que havendo uma representação disciplinar, apurando a conduta, que é isso, né? Apura a conduta de um servidor e em sendo um servidor, diante de uma comoção nacional, de questionamentos nacionais, de uma cobrança social, né? Me parece que seria... E se ela está tão segura assim das tomadas de decisão que teve ao longo desses anos em relação a esses casos, vem a público e defenda a sua tomada de decisão, ou não está tão segura assim do que fez? Por exemplo, negando 5 pedidos de prisão desse cara aí que descumpria sistematicamente o uso da tornozeleira eletrônica ou descumpria sistematicamente a medida protetiva que havia. Não, chegou ao ponto de a vítima se mudar. A vítima teve que resolver o que a justiça não conseguiu. É lamentável. E assim, é importante destacar que aqui na Band News a gente faz sempre um exercício de equilibrar os temas e equilibrar as coberturas. Aqui a gente questiona, sim, a política do encarceramento em massa, que é de jogar criminosos, pessoas que cometeram delitos nos presídios, acumular essas pessoas por lá, fazendo desses lugares verdadeiras fábricas de criminosos, porque eles acabam aprendendo e convivendo com criminosos muito perigosos dentro desses ambientes. Essa é uma coisa. Agora, quando você tem um criminoso perigoso, que demonstra que não pode viver em sociedade, que não pode viver próximo a uma companheira, que vai agredir na frente da juíza e que possivelmente pode matar essa pessoa, esse é o tipo de pessoa que tem sim que está encarcerada, né? A política de encarceramento em massa ela tem que ser questionada sempre sim, mas em em situações específicas. São pessoas que não têm antecedentes criminais, e não era o caso de nenhum desses, né? A gente está falando de pessoas envolvidas com homicídios e que simplesmente são liberadas, enquanto que em outros casos há pessoas que não têm antecedentes criminais e que acabam sendo acumuladas nesses presídios. São centenas de milhares de presos no Brasil, né? E que muitas dessas pessoas poderiam estar em liberdade, mas que não têm a defesa que possibilite isso ou a celeridade da justiça para avaliar caso a caso. Diga, Briggs. Ô Carlinha, só para a gente deixar claro que às vezes o ouvinte pensa assim, mas uma lei orgânica da magistratura, o que essa lei diz? Essa lei diz que o juiz ele realmente não deve se pronunciar num processo que está em curso, que ele é o julgador, é dele a responsabilidade, ok. Esse é o caso do homicídio em Copacabana, mas não é o caso, só para deixar claro para a nossa audiência, dos outros 2 processos que a gente teve acesso, porque a gente questionou isso ao Tribunal de Justiça. Não, tudo bem, você não quer falar sobre esse caso de Copacabana, porque você está entendendo que é um processo que está em curso, ok, respeitamos, né? Você está cumprindo uma decisão, uma norma de uma lei orgânica da magistratura, mas os outros 2 processos que não estão mais com ela, até porque ela não está mais em Saquarema. Você pode falar disso, não há nenhum impedimento, né? Se o argumento é um impedimento legal, tira esse de Copacabana. Então vamos falar dos 2 de Saquarema, da violência doméstica, esse não está mais com ela. Então ela não tem nenhum impeditivo e uma norma interna que diga que ela não pode falar. E o microfone segue aberto, pelo menos para esses 2 casos de Saquarema. Sem dúvida. Isso. Briggs, obrigada, parabéns pela apuração, né? A gente vai seguir, é claro, acompanhando e trazendo os desdobramentos, já que a gente pediu também o posicionamento do CNJ, como você disse. Enfim, vamos acompanhar resultados dessa representação disciplinar, apurando a conduta dessa juíza. Briggs volta com novas informações ao longo do dia, também na programação local do Rio de Janeiro, a partir das 9h25.